14/4/2023, sextou. Hoje o índice fez boas movimentações, andou legal. E como sempre, vamos marcar as nossas zonas de interesse e do nosso indicador Salva-Vidas 2.0. Marcamos esse fundo. Vamos marcar topo. Vamos marcar essa região aqui do último pregão, que foi uma região forte. O preço parou várias vezes aqui. Se a gente até jogar ele para trás, ó, como ele pega outras regiões, ó. Muito forte essa região. E a gente pode marcar essa região aqui também, que ela ainda não foi testada. O preço também deu uma parada legal aqui. Tá bom. Vamos para o dia de hoje. Dia 14. Bastante zoom. Aí, o dia começou aqui na região. E começou com um gap de baixa, mas logo veio uma força compradora e jogou o preço para o alto. E nesse meio tempo, a nuvem que estava para baixo, ela começou a funilar, começou a virar para cima. Ela chegou a ficar de cor neutra e deixou essa entrada aqui de renco colorido, pagando aí 200 pontinhos logo no início do dia. Isso aconteceu às 9h04 da manhã. E aí o preço voltou na nuvem para fazer o pullback, deixou mais uma entradinha, o preço voltou até o topo anterior, não conseguiu ultrapassar, ficou até ali mesmo. A gente pode até marcar essa região aqui, uma região de força vendedora. Pode até marcar de vermelho, porque é uma região de força vendedora. A nuvem aqui ficou vermelha, virou para baixo. Aí tinha essa região aqui, ele deu uma sambadinha aqui, empurrou abaixo da região, voltou para fazer o pullback na região, deixou o padrão pata do urso. Aqui foi uma excelente entrada. Nosso indicador não pegou por conta dos nossos parâmetros de segurança, mas aqui foi uma excelente entrada. No meio do caminho, nosso indicador deu essa entrada aqui e pagou bastante pontos. Você segurou até o final, pagou aí 1.035 pontos e segurou até o primeiro pivô, 700 pontos. Só que tem o seguinte, aqui no meio do caminho, a nuvem já estava um pouquinho aberta, o preço já estava um pouquinho mais esticado e foi em cima de um renco de reversão. Essa entrada aqui é uma entrada que eu não aconselho fazer. Deu certo? Deu. Mas eu não aconselho. Já deu sinal de reversão. O que aconteceu aqui? Aqui, se eu não me engano, foi notícia. Foi às 10 da manhã. Foi a notícia que saiu e o preço se movimentou forte. Então, não é um movimento comum de se acontecer. E aí ele foi dando reversão, 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 até que ficou uma reversão forte aqui. Ele voltou um pouquinho, deu mais, voltou a fazer um pullback, deu um sobrevendido, continuou dando reversão forte aqui até voltar, até ele conseguir voltar ao movimento. Para vocês verem quantos recordes de reversão. Foi, se eu não me engano, foi a notícia hoje, assim, 10 horas da manhã. E aí ele voltou para fazer um pullback, só que nesse pullback que ele fez, ele, quando começou a cair, ele falhou o fundo, né? O fundo estava aqui, ele tinha que vir buscar o fundo. Ele fez um novo pullback e aí deixando um pivô para alta aqui, pivô mais alto do que esse. A gente pode até traçar uma LTA aqui. Deixou o pivô, começou a subir, mais uma reversão aqui, ó, dando reversão direto, só que os compradores botaram muita força. Aqui no meio do caminho, ele deixou um renco colorido e deixou a nuvem branca. Então, o que acontece? Aqui ele já estava esticado, e o alvo era até essa região aqui. Era até aqui mesmo, foi até onde ele foi, ele parou, pagou aí 320 pontos. Fez um pullbackzinho na nuvem,
ultrapassou o topo e deixou a máxima maior. E nisso os vendedores, até o nosso indicador marcou o topinho aqui, os vendedores botaram mais força, ele voltou para fazer um pullback. Nisso que ele fez o pullback na nuvem, ele deixou mais uma entrada de compra aqui, essa aqui não era para entrar nunca, tá logo abaixo da região. E aí jogaram o preço para baixo novamente, não teve força para ir mais, voltou, fez um novo pullback na região, voltou para baixo novamente, a nuvem virou, ficou vermelha, e aí ele deixou essa entrada aqui de compra no meio do caminho, na mesma direção do pivô anterior. Essa entrada aqui também não era para ser feita, mas ela pagou aí 155 pontos. Os compradores voltaram a botar força, voltou aqui nessa acumulação, fez um pullback na nuvem e deixou essa entrada de venda. Poderia ser o pullback da descida, e ele deu essa entrada de venda, e poderia ser o pullback da compra também, dessa subida aqui. Essa entrada aqui falhou, mas ela é no contexto, poderia ser feita. Aí ele deixou essa compra aqui, essa aqui nunca poderia ser feita, a nuvem ainda estava para baixo, estava neutra, e logo acima tinha a região, então não era para fazer de jeito nenhum. E aí continuou botando força, entrando força compradora, não quis deixar o preço cair de jeito nenhum. Depois que ele rompeu a nuvem para baixo, botaram essa força aqui, ele deu essa entrada aqui, a nuvem ainda estava para baixo, quer dizer, a nuvem já estava para cima, mas a nuvem ainda estava neutra, e logo em seguida ela ficou vermelha, mostrando força vendedora novamente. Tanto é que ele acumulou aqui, depois que ele fez esse pullback intra-candle aqui, que ele deixou essa entrada de compra, só que perto da região. Seria uma entrada com alvo até a região, só que ele entrou com bastante força e foi embora. Chegou a pagar aí mais de 700 pontos. Se não pegou essa entrada aqui, teria essa daqui, que a nuvem ficou verde, só que ainda mais perto da região, ainda mais perigosa. Só que mesmo assim ela pagou. Você segurou até o final, foi 600 pontos. Se foi até a região aqui, até esse primeiro pivô, pagou 345 pontos. E aí ele foi até a região vendedora, onde os vendedores estão posicionados. A gente já marcou lá atrás. Voltou com força. Se eu não me engano, aqui é 50,61 da FIBO. Vamos traçar uma FIBO aqui para ver. Ó, exatamente na região de 50,61 da FIBO, onde ele voltou, é onde ele deixou essa entrada de venda aqui. Nunca que essa entrada aqui teria que ter sido feita. Não era para entrar. E aí sim, ele fez um pullback na nuvem. A nuvem virou para baixo, ainda estava verde, mas logo em seguida ficou vermelha. E ele deixou essa bela entrada aqui. Essa aqui foi uma entrada totalmente no contexto. Pagou 345 pontos. Logo em seguida ainda deixou mais uma com um reco colorido. Fez o pullback na nuvem, deixou mais uma entradinha de venda. Se não me engano, essa aqui pagou 110 pontos. Pagou pouco ponto, mas também foi no contexto. Foi no pullback. Estava certinha essa entrada aí. Também aqui já é final do dia, né? No final do dia a manipulação é ainda maior. E aí veio a força compradora de novo, jogou o preço todo para cima, mas aqui já não deu mais entrada nenhuma. Então vamos fazer o cálculo aqui de quanto que o indicador pagou no dia de hoje. Vou voltar lá para o primeiro. Calculadora. Primeira entrada do dia. Pagou 210 pontos. 210. Depois deu mais uma compra. Pagou 160. Mais 160. Depois essa entrada aqui, que apesar de não ser recomendável fazer, pagou uma boa pontuação, mais 705 pontos. Mais uma entrada fora de contexto, deu certo, 325 pontos. Mais 325. Essa aqui totalmente fora de contexto, deu errado, 195, menos 195. Essa vendinha aqui pagou 160, mais 160. Essa compra aqui que não era para ter sido feita, 190, menos 190. E essa comprinha aqui, uma ótima movimentação também. Ah, não, antes teve essa compra aqui que foi stop.
menos 155, menos 155. E aí sim, veio essa compra aqui, pagou muito bem. Vamos botar até o primeiro pivô aqui, 410, mais 410. E tivemos mais um stop, menos 125, menos 125. E aí uma boa venda, totalmente alinhada com o operacional, com o indicador, com as regras, mais 345. E a última entrada do dia, essa vendinha aqui, que pagou 115 pontos, mais 115. Total do dia, 1.765 pontos, sem análise, sem contexto, sem nada, apenas indicou, entrou. E aí, gostou? Quer conhecer? Clica no link que está abaixo do vídeo ou o link que está na bio. Um abraço e até a próxima.